Oi meninas, penúltimo dia do nosso estudo, hein? Que saudade! Eu fiquei muito em dúvida no que colocar aqui, porque eu tentei responder o máximo de figurinhas lá na nossa enquete do Instagram, e eu fiquei em dúvida se eu colocava temperamentos, o que eu colocava, e eu resolvi falar um pouco hoje sobre o potencial que existe dentro de você, sobre tesouros escondidos dentro de você. Olha só que interessante, Deus, quando ele estava criando, lá em Gênesis 1, o mundo, ele falava bem assim, Deus criou, por exemplo, né, os animais e Deus viu que era bom. Ai, Deus criou as águas e Deus viu que era bom. Ai, Deus criou o homem e viu que era muito bom. Só existe uma hora que ele sai desse é bom, é bom, é bom, é muito bom, para dizer o que não é bom. É quando ele fala assim, não é bom que o homem viva só. Ele estava falando isso porque ele é extremamente inteligente. Gente, vocês já viram uma mulher viúva? Quando ela perde o marido? É muito difícil ela já se casar logo de cara. Às vezes elas não se casam nunca mais, mas as que se casam demoram. Mas vocês já viram um homem viúvo? Eles demoram, sei lá, 6 meses, 1 ano, eles já estão casados de novo. E a gente morre de ódio, principalmente se a gente for amiga da falecida, né? A gente fala bem assim, esse é um piriguete macho, caramba, a mulher nem esfriou o corpo e ele já casou de novo. É porque quando ele perde, gente, a mulher, ele não perde só a mulher amante. Ele perde todo o sistema de auxílio que ele tem na vida dele. Sabe, eu tô indo pro encontro com Deus. É um retiro, né? Igual aquele que eu falei que já tinha feito, vou fazer novamente agora, eu adoro. São 3 dias lá. E aí o Ricardo vai ficar com as crianças, né? E aí eu já coloquei assim, um bilhetinho, qual remédio para dar em caso de dor e febre, qual remédio para dar em caso de alergia. E aí eu fui parando. Porque é bom deixar ele reconhecer o tanto que eu sou forte, o tanto que é importante a minha presença para ele. Até para ele valorizar. A mulher tem que ser inteligente. Eu só deixei escrito as medicações das crianças, que é para não morrer. Mas o resto, aí ele sentou e falou assim, como é que eu vou fazer com a comida, hein? Aí eu, ele e as roupas das crianças para sair? Aí eu, você consegue? Mas vai ser muito importante entender a falta de suporte quando a mulher faz falta. Você precisa fazer falta também. Olha só que interessante, gente. Deus colocou bem assim na Bíblia, quando ele estava criando a mulher. Eu lhe farei, ele falando, né, de Adão, te farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando a gente escuta Deus falando que está fazendo uma auxiliadora, a gente começa a ficar com raiva. Poxa, eu sou um auxiliar. Geralmente, auxiliar de escritório é a pessoa que não consegue ser nem a chefe e nem consegue ser, por exemplo, a secretária. Ela é auxiliar da secretária, que a secretária se remete à chefe. Auxiliar administrativa, auxiliar de limpeza, auxiliar de enfermagem é a pessoa que não conseguiu, né, executar aquela função principal e ela está ali dando só suporte para que essa função seja executada. Mas olha que interessante, lá no hebraico, a palavra auxiliadora significa ezer. O original significa ezer. Essa palavra ezer, ela é usada na Bíblia 2 vezes para definir a mulher, auxiliadora, ezer. 16 vezes para definir Deus e 3 vezes para definir auxílio militar. Então, quando Deus fala que está criando um auxiliador, ele está se referindo a isso. Gente, ele usa 16 vezes a palavra ezer, que é auxiliadora, para definir o próprio Deus, e 3 vezes auxílio militar. Então, quando um homem perde uma mulher, ele está perdendo todo um sistema de organização, de suporte, de suprimento, de consolo, de conforto, de conselho, de direcionamento. Ele fica completamente perdido. Ele é completamente incapaz de viver 100% feliz sem uma mulher. Já a mulher não. Quando ela fica solteira há muito tempo, quando ela tá viúva há muito tempo, ela começa a entender que ela não precisa, muitas vezes, né? Ela não precisa de nenhum suporte porque ela já dá conta de fazer tudo aquilo sozinha. Deus já colocou talento demais. Olha, para vocês verem um exemplo de quando essa palavra auxiliador, ezer, aparece na Bíblia, sem ser ele falando que criou a mulher para ser uma auxiliadora.
Olha só, no Salmo 46 fala bem assim: Deus é o nosso auxílio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso Ezer e a nossa fortaleza, a mesma palavra que ele usa para definir você. Olha a força da parada. Deixa eu te explicar um pouquinho como que era o relacionamento de Jesus com as mulheres. Tinha uma mulher que estava sangrando há mais de 40 anos e ela tinha sido falida financeiramente, porque gastou todo o dinheiro dela, né, com medicação, com médico e nada resolveu o problema dela. Ela era falida de maneira familiar, porque naquele contexto a mulher, quando estava sangrando, ela era tida como impura. Ela foi falida espiritual, porque nos dias da impureza, ou seja, da menstruação, do sangue, era impedida de adorar, de entrar no templo para adorar. Ela era falida socialmente, porque naquela época o costume era que qualquer pessoa que tocasse uma mulher impura, que estivesse sangrando, se contaminava. E aí essa mulher, falida em todas as áreas da vida dela, resolve esperar Jesus passar depois, né? Ela já estava sofrendo há 40 anos, resolve esperar Jesus passar. Quando Jesus passa, essa mulher enfrenta a multidão, mesmo com medo de ser linchada, do povo falar: você me tocou, me tornou impura, quem é você? Porque o cheiro devia ser muito forte. Ela já estava muito debilitada, devia estar muito magra, muito abatida, muito depressiva, mas essa mulher vai lá e resolve tocar no tal de Jesus. Quando ela toca no tal do Jesus, sai o poder da roupa dele no caso, né, através só da pontinha da roupa que ele tinha, e ela se torna curada naquele momento. Tá, mas a parte legal dessa história não é essa não. A parte legal é que Jesus fala assim: quem foi que me tocou? Ele queria saber quem tinha tocado ele. E quem tinha tocado nele? Uma mulher impura socialmente, uma mulher impura sexualmente, uma mulher impura espiritualmente, uma mulher totalmente fora do contexto que os homens acreditavam ser os certos. E essa mulher toca e ele quer olhar para essa mulher. E eu aposto que ela estava com medo, ela estava falando assim: ai meu Deus, deixei ele impuro, não, mas eu vou dizer que eu toquei só num pedacinho, ai meu Deus, e se a doença voltar para mim e tudo, e aquela coisa. Mas ela fala: fui eu. Aí ele vai e olha para ela com um olhar que cura todas essas feridas e fala bem assim: tá tudo bem, viu? Você já foi curada, vai em paz, tamo junto. Olha o relacionamento de Jesus com mulheres que não eram puras, não se sentiam dignas dele naquela época. Você sabia que teve uma mulher que andou com Jesus junto com os discípulos durante muito tempo? Sabe quem era? Talvez você esteja pensando que era uma freira, ou talvez você esteja pensando que era uma pastora. Não, era aquela mulher que foi pega em adultério, em prostituição, e iam apedrejar ela, e Jesus entrou na frente dela e falou assim: quem não tiver pecado, quem não foi hipócrita, pode atirar a pedra. E ninguém atirou a pedra. Maria de Madalena. Essa mulher foi praticamente uma discípula de Jesus. E ela foi tão fiel a ele que ela ficou com ele até os últimos dias, na cruz. Ela aguentou a crucificação do lado dele. Olha o tipo de companhia que Jesus andava. Uma mulher que era considerada impura, que era considerada falida, que era mulher hemorrágica. Aí lá vem outra mulher que ele olhou com carinho. Uma mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em adultério. Tá bom. Jesus, ele estava andando num poço numa cidade chamada Samaria, que era uma cidade que o povo se sentia inimigo dos judeus por questões religiosas, igual hoje briga católico e evangélico para saber quem é o melhor. Pronto, era parecido Samaria e Israel. E aí os israelitas nem passavam por Samaria porque acreditavam que, né, adoravam da maneira correta, que eram melhores e tal. Jesus não apenas vai, como ele quebra todo o contexto e senta num poço para conversar com uma mulher samaritana. Sabe quem era uma mulher samaritana? Era uma mulher que tinha tido vários maridos e era considerada uma mulher sem valor para a sociedade por isso. E ele senta e ele gasta tempo com ela. E aí quando os discípulos dele vinham conversar com ele falou: vai lá na feira comprar comida, vai lá comprar pão no mercado. Ou seja, se preocupe com as coisas aí que eu tenho uma coisa mais séria para resolver aqui. E ele olha para essa mulher e ele se interessa por ela e ele cura ela. Jesus é completamente apaixonado por mulheres improváveis. E ele tá lá, vai visitar um grande amigo dele. Sabe por quê, gente? Jesus era gente. Ele não queria ir para uma casa que ele só fosse orar pelo povo, para o povo ser curado, não. Todo mundo precisa de um lugar de refúgio.
E ele ia lá para o lugar de refúgio, que era a casa do amigo dele, Lázaro, que tinha as irmãs Marta e Maria, 2 mulheres. E aí ele tá lá conversando com elas duas, uma tá muito atarefada, fazendo comida, limpando louça, arrumando a casa, e a outra se senta no pé dele para ouvir ele, para se interessar por ele. Ele era muito amigo dessa família, tanto de Lázaro, quanto de Marta, quanto de Maria. E aí Maria tá lá adorando ele, lá conversando, super interessada em ouvir, igual eu ia ficar, fala mais, eita, e aí, como é que foi? Batendo papo. E a Marta arrumando a casa, se preocupando com as aparências para as pessoas de fora, que a casa tinha que estar arrumadinha, a mulher tinha que estar ali na labuta. E aí ela fala assim, Jesus, não te incomoda que eu esteja fazendo tudo aqui em casa, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, arrumando tudo, enquanto a outra tá aí sentada no seu pé e conversando? Aí ele fala, Marta, você tá muito preocupada com as coisas daí de fora. Você tá muito preocupada com o que as pessoas falam. Você tá muito preocupada com a aparência que você vai deixar para as pessoas falarem da sua reputação. A Maria escolheu a melhor parte. Escolha você também. E eu quero finalizar essa pregação hoje para você, Ezer, auxiliadora militar, forte, suporte e auxílio. Escolha a melhor parte. Não olhe para a sua impureza. Não olhe para o seu passado. Não olhe para a sua perda. Não olhe para o abandono que você sofreu. Não olhe para a traição que você sofreu. Não olhe para o abuso que você sofreu. Decida escolher a melhor parte. Jesus, ele está interessado em você. Ele está interessado em arrumar toda essa bagunça. Inclusive, ele é um especialista em arrumar bagunças. Ai, Janaína, eu já conhecia todas essas histórias. Eu dou aula disso aí. Então vamos viver, Ezer, auxiliadora. Vamos viver. Tem um Jesus que está falando para todo mundo, tá bom, pode cuidar das coisas aí, eu quero escutar ela. Me conta. Fala comigo. O que tá acontecendo aí? Qual é a bagunça que a gente vai arrumar junto? Ele quer ser seu amigo, seu suporte, porque ele já botou dentro de você o potencial de um exército. Você é Ezer. Você consegue.